Ok. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 26 de agosto de 2009, quarta-feira. O verbete é o 1306, 4 páginas, 45 logias e 7 máximas. O tema é reciclogenia. A especialidade é autorressexologia. Eu acho que do jeito que eu estou falando não está sobrando nada, né? Todo mundo vai, porque eles já estão registrando isso. Eles querem agora pegar já sabendo tudo, já de início. A reciclogenia é a condição existencial promovida e mantida pela consciência lúcida, objetivando a reciclagem intra e extraconsciencial por meio de alguma categoria de virada evolutiva, cosmoética e prioritária, no âmbito do autodiscernimento máximo no momento evolutivo. O Antônio não tem nada para falar porque eu falei âmbito, tá certo? Agora, para aqueles que gostam, às vezes, de mais erudição, no lugar de virada, o Arlindo pode colocar viragem, que o povo acha que é mais erudito. Eu estou só falando para não deixar passar. Agora, a razão promotora da vida evolutiva, o motor da virada evolutiva, a natureza da reciclagem, a razão da renovação, o detonador da autorreciclagem, a automotivação da ressex, o fator desencadeante da recim, a natureza do estímulo para a renovação, o exemplo lendário da fênix, os diferentes ritmos impostos, a autoevolução, as diversas amplitudes, extensão, profundidade da renovação autoimposta. Quer dizer, a própria pessoa que impõe a renovação, tá certo? Agora, nós temos aí também a caracterologia dentro lá da divisão da argumentologia. 7 categorias de produtos gerados pela reciclogenia das consciências lúcidas. Agora, a frase enfática. A condição da reciclogenia, ou da virada evolutiva cosmoética e prioritária, envolve alto percentual dos componentes da humanidade, homens e mulheres, nesse terceiro milênio. Você já chegou a vivenciar a reciclogenia? De qual natureza? Agora, para a Rosa, eu quero dizer que laboratório só falta um para dar 7, tá? Só para você ter uma ideia. Agora, pergunta. O Brasil já responde por 20% das vítimas fatais no mundo da gripe H1N1. O número de mortes pela gripe no Brasil subiu para 513 ontem, terça-feira. O Acre confirmou a primeira morte pela doença. Este total indica que o Brasil responde por cerca de 20% do número de mortes pela nova gripe no mundo inteiro, levando-se em conta os dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde, divulgados na sexta-feira. De acordo com números da entidade, existiam 1.799 óbitos pelo vírus no mundo. Na ocasião, o Brasil somava 487, quer dizer, de lá para cá, subiram 26 a mais. Né? Na sexta-feira, o Brasil já era o segundo país com maior registro de mortes pela nova doença em números absolutos, atrás apenas dos Estados Unidos, mas já à frente da Argentina e do México, epicentro da pandemia global da doença. Nós temos que lembrar que a população do Brasil é maior do que esses países, bem maior, tem isso tudo. Né? São Paulo ainda é o estado mais atingido pela nova gripe no país, com 179 mortes, segundo dados divulgados na sexta-feira. Também foram registradas vítimas, as mortes no Paraná. 154 pessoas já morreram aqui no Paraná. Rio Grande do Sul, 94. Rio de Janeiro, 49. Paraíba, 2. Então, nos coloca em segundo lugar de morte o Paraná. Tá certo? Agora, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Roraima, tiveram uma morte cada um. No Paraná, 61% dos infectados pelo vírus da gripe suína tiveram conjuntivite. Apesar disso, especialista ressalta que a presença da conjuntivite por si só não deve ser motivo para alarme por parte dos pacientes.
Tem nada que ver isso aí. O problema é o seguinte, eu mesmo tive uma blefarite esses dias, não tem nada que ver com isso, coisa à toa. Blefarite, você sabe o que é? Aquele tipo ordéulo. É a inflamação da pálpebra, uma coisinha, pontinho. Isso é bobagem, não tem nada que ver. Eu tive aqui, ninguém nunca nem percebeu, nem nada, mas eu tratei logo, um dia para outro, melhorou tudo, não tem nada. Agora, na minha idade, isso acontece muito. Essa idade, a pálpebra, de vez em quando, você tem alguma coisa. Isso é bem mais comum do que a gente pensa, comigo, essa idade. Eu não era assim, não, mas isso é normal. Isso não tem nada a ver com o processo. Gostaria de saber se o senhor concorda com a tese do professor da USP sobre o impeachment do Lula. Gostaria também de saber se o senhor sempre sabe por onde o seu psicossoma andou e com quem esteve e o que fez enquanto dormia. Veja, ela está falando como se o meu psicossoma tivesse autonomia. Não, quem manda nele sou eu. Agora, o problema todo é o seguinte, primeiro, eu não sou favorável ao impeachment do Lula, não. Isso aí tem que estudar, e nessa ocasião, agora ele está para sair, já está no fim. E vocês deviam ter feito naquela ocasião, alguns agostos para trás. Agora é tarde. O homem já fez a corrupção generalizada dos processos. Mas ele, pelo menos, sustentou o processo econômico. Tá bom. Eu não sou favorável ao impeachment agora. Não. Eu li o que o homem falou, mas eu não... O que eu leio aqui não quer dizer que eu assinei embaixo. Agora, do ponto de vista do psicossoma, nem sempre eu sei aonde eu vou. Eu não estou falando do psicossoma, estou falando de mim. Quando você entra e perde o sentido pelo soma, quer dizer, pelo sono. O sono, às vezes, entra o onirismo, nem sempre a gente domina o onirismo totalmente. Eu não consigo ainda dominar o onirismo total da minha vida. Eu domino uma opção de coisa. Por sinal, já que vocês estão falando aí, deixa eu pegar aqui e já vou falar uma coisa que eu queria falar. Hoje, deixa eu ver se está aqui, escrito aqui, que eu andei anotando que eu ia falar para vocês. Não sei se está aqui. Não está mais. Mas o problema é o seguinte. Está aqui. Eu tive uma aparição hipnopômpica, era mais ou menos 23 horas e 15 minutos. Eu tinha ido dormir às 10 da noite, quer dizer, às 22 horas. Agora, o que se passa? Eu estou lendo um livro da Laurie Adler, Nos Passos de Hannah Arendt. É uma biografia escrita por ela e na Record. São 644 páginas. Eu já estou lendo o livro porque eu achei interessante certas coisas, porque eu conheço bem o processo da história toda, desses personagens todos, da vida dela. Agora, então, a aparição hipnopômpica foi às 23, mais ou menos, horas e 15 minutos. Ela apareceu e eu perguntei, quem é você? Ela falou, não, sou eu mesmo. Agora, outra coisa, o rosto oval, ela estava bonita e apareceu de corpo inteiro. Quer dizer, a gente pode ajudar essa nossa amiga agora nessa situação. Agora, outra coisa. Eu perguntei para ela se ela confirmava sobre as duas consciências que eu tinha atendido. Ela falou, sim. É o povo dela, estava tudo perturbado. Os amparadores trouxeram durante a noite, eu ainda falei com a Graça estava trabalhando lá no escritório, eu falei assim, acabei de tratar aqui duas consciências bem alteradas. Agora ela confirmou que o negócio era dela. Eu nem falei isso depois com a Graça, quando eu encontrei com ela, que ela saiu de manhã para ir dormir, para trabalhar. Mas a Hannah Arendt, ela já está melhor com a situação toda, está trabalhando lá, fazendo força com a situação. Por aí, então, a gente vê. Agora, eu li mais ou menos 2 horas o livro e estava anotando as coisas. E uma parte muito difícil da vida dela, quando esteve lá, dentro daqueles campos de concentração da França, depois foi para a Espanha, esteve em Portugal, a situação era precária ali. O negócio não era fácil. Agora, esse livro é sério. A nossa amiga, essa Adler, é o máximo para escrever as coisas aí. A biografia é muito séria. Ela pegou tudo quanto era carta, tudo quanto era registro, todo documento que havia e dissecou aquilo.
Uma das coisas, por exemplo, que eu queria ver, eu já encontrei no livro já. Eu ainda não li muita coisa dele, não, já li um texto mais ou menos. Mas, porque eu estou lendo com calma e anotando certas coisas. Agora, uma coisa séria é que lá está falando do Heidegger. O Heidegger, ele se manteve pagando a participação dele no Partido Nazista de 1933 a 1945. Eles viram os documentos. Quer dizer, ele foi nazista, ele errou mesmo totalmente. Ela explica isso tudo lá. Ele pirou. O Heidegger pirou com o negócio do Hitler. Ele entrou na onda. Agora, veja, é o que eu estou anotando aqui, que eu anotei, que eu queria falar com vocês, é o seguinte: o Heidegger talvez seja o maior exemplo de mini dissidente da filosofia. A hora que ele aderiu ao nazismo em 1933, eu nunca vi uma coisa dessa. Isso aí é pior do que a síndrome de Swedenborg. Você sabe disso? Muito pior. Agora, é uma mini dissidência. Agora, ela está falando lá que teve os documentos com a coisa toda. Ele pagava mensalmente a participação dele no partido, tinha que pagar dinheiro. De 1933 a 1945, que é a fase do nazismo mais bravo, que matou todo mundo. Hein? Quer dizer, ele... É difícil. Ele ficou acelerado com o Hitler, quer dizer, ele entrou nos assediadores da equipe dos nazistas, da Gestapo, dos SS. Ele entrou... Difícil. Agora, veja, ele era considerado o maior filósofo da época. Na academia, na universidade, todo lado. Agora, é poder, né? Que ele entrou para ser reitor da universidade. Outra coisa, parece que foi 1 ano e meio depois, ele fracassou como reitor. Ele não foi bom no processo de administração da universidade. Ele caiu fora. Como reitor, ele fazia apologia do nazismo. Agora, não dá para entender pensador no nível dele aderir ao nazismo. Mas não é só isso. E o que os amigos todos falaram com ele, não adiantou nada. O homem estava acelerado, ficou pirado. Então, agora veja, o Heidegger é um negócio que, do ponto de vista psiquiátrico, é uma coisa boa para os intelectuais estudarem. Eu acho que eles não estudaram o que devia, não. Por exemplo, tudo que eu vi falar dele, falar desse negócio de nazismo é por cima. O povo ainda querendo, você está entendendo? Edulcorar a coisa. Não é, não. Essa Ada pegou a documentação toda. Ele caiu de 4. Ele estava totalmente assediado pelo processo. E os filósofos também não fazem uma campanha contra ele. Faz isso como se fosse uma coisa comum. Gostam dele, né? Agora, é aquilo que eu estava falando para você, o povo do passado, né? Essa passadologia fede. A maioria disso aí já era. A gente que hoje está vendo o problema do parapsiquismo com a multinacionalidade da conscienciologia, isso tudo perdeu a razão de ser. Agora, aqui outra pergunta. Em argumentologia, os itens 5 e 6 poderiam dizer se há uma conexão entre reciclagem e retomada, e poderia expor sobre as possíveis causas da retomada? Eu vou ler para vocês aqui, caracterologia, argumentologia 5 e 6. Reciclagem. A autorreciclagem do jovem ex-inversor alienado, tornado adulto reciclante existencial cosmoético. E a retomada. A renovação do ex-mini dissidente ideológico, tornado retomador de tarefa evolutiva no universo da conscienciologia. Agora, o que a pessoa quer saber? Se há uma conexão entre reciclagem e retomadas, poderia expor sobre as possíveis causas da retomada. Sim, há uma conexão, sim, parece. Mas a situação é diferente. Porque eu estou falando aqui de inversor e estou falando de mini dissidente, no caso aí o adulto, né? Tornado adulto. Agora, o que é que se passa? Na questão aqui, a pessoa está querendo que eu fale aqui as possíveis causas da retomada. É porque a pessoa ficou desassediada, autodesassediada. O que é? É o quê? Tomou vergonha na cara, às vezes acertou alguma coisa da vida que estava, algum capricho que levou a pessoa. Por exemplo, eu já vi casos que o homem deixou a conscienciologia por causa da mulher que era contra a gente.
A hora que ele enjoou da mulher e que ela mostrou que era uma assediadora intrafísica, ele voltou. Então essas coisas variam infinito, né? Varia muito. Pega o microfone aí. Senão a gente não escuta de vez em quando. Em relação à dupla evolutiva, como identificar se já tivemos dezenas de vidas junto com outra pessoa? Escuta, isso aqui é minha amiga aí, fora de série. Escuta uma coisa, examina bem. A primeira coisa é o seguinte: o que você tem inteiramente conecto com a pessoa? Uma conexão absoluta. Quais são? Coisa que eu estou falando, positivas. Não vamos pensar só no negativo, não, porque senão aí todo mundo é igual a todo mundo. Não é isso? Agora, o processo é ver o positivo. Na hora que você viu o positivo, começa a demarcar, a fazer uma listagem dessa realidade. Se depois de um certo tempo você levar para o consensograma e ver, do ponto de vista geral, uma série de trafores coincídicos da pessoa, é porque já viveram junto. Você não pode fazer isso através de trafares. Os trafares separam as pessoas. Os trafores juntam. Então, para ver se a pessoa viveu junto, tem que ser pelo trafor. Não tem lógica? O que eu estou falando? Então, veja os trafores. Você vai ver o que é que se passa. Agora, ó, como eu te conheço, qualquer coisa você me fala sobre o pretendente, que eu vou dar minha opinião para você, na minha condição de bisavô. Em detalhismo, paradoxologia poderia exemplificar os paradoxos culturais? Você sabe que eu não posso estar falando muito dessas coisas aí, não, porque eu estou lembrando agora, isso já me deu na cabeça uma vez. Eu fui falar os negócios, então a pessoa falou, não, eu acho que foi com você. Pronto, eu fiquei com a cara no chão. Até explicar que não tinha nada a ver com aquilo, não era casado, não ia para Niterói, nem estava na barca, foi um problema. Aqui é a mesma coisa. Em detalhismo, paradoxologia poderia exemplificar os paradoxos culturais. Paradoxos culturais, o que é que você acha? Fala um aí para nós. Vamos ver vocês. O que é que vocês pensam? Eu quero que outros falem. Um paradoxo cultural? Quais são? Um exemplo. Arranja, te vira. Por exemplo, nessa cabeça né, de grande habilitação cultural. Na filosofia, a igreja assumiu a filosofia aí para falar tudo besterol religioso, misturou. Está aí, é um paradoxo terrível. Ele tem toda a razão. O paradoxo da igreja com a filosofia. Você lembra de alguma coisa? Eu pensei que a pessoa, por exemplo, é um paradoxo cultural. Ela tem a cultura de ir, por exemplo, na igreja todo final de semana e no dia a dia ela é uma assediadora. Eu tenho outra também séria. É o paradoxo, por exemplo, do parapsiquismo. Na hora que ele é cooptado pelos processos de iniciações, joga todo o parapsiquismo no buraco, por causa do dogma. Entende? Isso é o problema, é a essência da religião. Isso aí é um dos piores paradoxos que tem. Uma pessoa, por exemplo, um santo ou a santa da igreja, ela pode ter até fenômeno parapsíquico, aquela coisa toda. Mas veja, é totalmente espúrio. Tem muita sujeira no meio. E assim é todo mundo. Você veja bem, a hora que a nossa amiga lá, da sua terra lá, de Paravati, ela começa com as coisas, e eu peço uma pessoa para ir lá para examinar as coisas de perto, vai examinar e conversar com o engenheiro Marinelli. Ele fala, não, o Dr. Valdo não serve, ele está mexendo com coisas do diabo. Ele saiu, ele não está na igreja. Então ele é um anticristo, você não deve entrar na situação. Isso falou para minha amiga que fazia pesquisa com o negócio todo lá para ele. Eu mandei para mostrar para ele, eu já conhecia minhas coisas, tudo. E é o Marinelli que estuda a Natuzza Évora, que ela é de efeito físico, aquele negócio todo, bilocação. Mas agora, totalmente
bitolada dentro do processo da igreja. E outro exemplo... Então, você veja, é um paradoxo. A mulher é a grande médium, mas jogada no buraco. Também da igreja, do meio religioso, a revolução científica, ela nasceu do meio religioso. Olha uma hora, se ela ainda vive, eu nem sei. Natuzza Évolo. Natuzza é com 2 Es. E Évolo do jeito que pronuncia. Évolo. Que é vola. Agora, o nome dela é muito bacana, né? Porque é volar, é voar, né? No caso, até um certo ponto. E ela chama Natuzza Évolo. Quer dizer que ela voa da natureza. A revolução científica lá do século XVII, que culminou, ela veio do meio religioso, ela germinou tudo no meio religioso. É outro paradoxo. Então isso tudo é paradoxo cultural. Agora, a convivência com pessoas de outras culturas poderia auxiliar na reciclogenia? De que forma? Sim, esse é um dos motivos que eu vim para Foz e que trouxe essa turma toda para Foz, porque aqui tem 79 etnias. Não é 71 do jeito que o Haroldo colocou, não. É 79 aqui em Foz. Isso já saiu oficialmente aí. Então, isso é um dos motivos que a gente, uma das razões que a gente veio para cá. Um dos paradoxos culturais pode ser o da pessoa tentar fazer renovação e a cultura puxar ela para o tradicionalismo, para fixar. Não, quase sempre é o dinheiro, as condições da academia. Isso aí paralisa a pessoa e às vezes até faz o regressismo dela. Né? Mas isso é considerado isso também até um certo ponto é paradoxo. Agora, eu queria falar para vocês uma coisa. Eu conheci um músico para quem tudo era música. Então, veja, há pessoas que às vezes ela coloca tudo dela em tudo. Eu tentei fazer isso, mas de uma maneira mais ou menos sadia. Para mim, tudo é consciência. Mas veja, não é? É ou não é? Agora, veja, esse músico, que tudo era música, ele achava que a descarga do vaso sanitário era o fundo musical do seu xixi. Então, como é que você sai dessa? Vocês estão entendendo bem o que eu estou falando? Não, ou preciso explicar mais? Quer dizer, não dá, né? Agora, a gente não pode ser assim, chegar num nível desse. Quer dizer, a descarga lá do vaso. Isso é a cortina sonora do xixi que ele fez. É um concerto. Quer dizer, ele arranjou uma sinfonia de banheiro. Essa é demais. Agora, ó, no âmbito da interdependência consciencial evolutiva, a autonomização possível do ser humano, ou seja, o livre-arbítrio teático da consciência, somente tem início racionalmente a partir da dispersidade em função das interprisões grupo-kármicas. Desse modo, a interprisão grupo-kármica é o primeiro e o maior agente do determinismo do destino das consciências. Vocês estão de acordo? Se de ler, vocês entenderam, né? Se de ler, não. Entenderam. Isso aqui eu estou falando porque eu quero ampliar o processo da compreensão da interprisão, que o povo fica, às vezes, me perguntando. Seria bom clarear mais. Né? Agora, Professor, determinismo, ainda não fiz isso, não juntei uma coisa com outra para explicitar mais. Ovaldo, voltando à aparição lá da Hannah, você teve condições de saber se ela continua no trabalho de líder intelectual que ela foi, do povo dela? Não, isso ela não pode fugir. Ela já vinha assim de vidas anteriores, isso aí eu sei. Eu conheço mais as coisas dela que você tem. E ela viu lá pelo jeito dela que ela me conhece bem. Agora, ela apareceu bonita, como diz a Ada lá, o rosto todo ovalado dela que ela tinha, porque ela não é uma mulher muito feia, não. Ela tinha força presencial quando jovem. E ela está mais moça, isso mostra que ela está bem recuperada. Agora ela falou assim, sou eu mesmo. Aí eu perguntei para ela, isso tudo foi na pedagogia, eu estava consciente. Aí eu perguntei para ela, ela respondeu tudo na telepatia. Perguntei,
Os dois tinham relação com você? Ela falou, sim, tinha. Eu te agradeço, está tudo certo, tudo bem. Agora eu vou continuar lendo o livro, que é como se ela tivesse chancelado, eu li o livro, entendeu? Agora eu li à noite, 2 horas, esse texto lá, anotando as coisas dela. E fui dormir, era 10 e pouco, 10 horas por aí. Isso foi 1 hora e pouco depois, quando eu voltei para o corpo e vi que ela está bem na frente. Era ela. Aí é bacana quando você vê, esse processo da aparição hipnopômpica enriquece muito as nossas pesquisas, entende? E um dia desse eu estava falando das que eu tenho, né? Que eu sempre tive isso, há muitos anos que eu tenho. Mas tem umas que são inesquecíveis, você nunca mais esquece. É igual do Hollenberg sobre a Capene, a hora que ele apareceu para mim, foi uma coisa impressionante. No meu quarto, assim. Agora, eu já sei onde é que tem o palco no meu quarto. Sabe? Fica entre uma televisão e outra. Tem um lugar lá. Esse povo todo, minha tia apareceu lá, o povo todo. Então, eu já sei, ó, sai daí que vai aparecer gente. Peraí. Já sei onde é que vai ter. Já tem um palco armado, sabe? Para a aparição. Mas, ô Fafá, pode falar. Professor, aqui na definologia, o senhor fala aqui na segunda frase, por meio de alguma categoria de virada evolutiva, cosmoética e prioritária. Eu gostaria que o senhor aprofundasse essas categorias de virada. A virada, ela pode ser emocional, pode ser intelectual, pode ser também um processo somático e outras coisas mais nesse sentido. E pode ser uma coisa até bem material. Então, por exemplo, do ponto de vista afetivo, uma pessoa encontra outra e ela é muito influenciada por outra. Por exemplo, o caso da Hannah Arendt, quando ela encontrou lá que ela deixou o marido dela, que era o Günther, e teve um outro cara que era apaixonado por ela. E o cara tinha outros pensamentos totalmente diferentes. Com o passar do tempo, foi colocando na cabeça dela. Então, porque ela, naquela ocasião, ela ajudava muito os judeus, que ela era judia, né? E esse cara, ele era antissemita. Então, houve uma mudança, viragem na vida dela, a partir disso, com ele. Sendo que ela teve influência de muita gente. Vocês sabem, vários desses filósofos influenciaram ela demais. E a paixão dela básica, inicial, era o Heidegger. Isso aí ficou na vida dela toda. Mas quem parece que deu até o conta nela, pelo menos no início, foi o próprio Heidegger. Uma vez, numa estação, ele fingiu que não a conheceu. Tirou, foi embora. Sabe? Então tem essas coisas todas. Isso aí é emocional. Agora, intelectual. É a hora que a pessoa vê que aqueles conceitos que ela tinha como princípios existenciais estavam furados em vista de um novo ambiente, um horizonte que se abriu para a pessoa. Outra coisa, do ponto de vista somático, às vezes uma doença faz a pessoa fazer reflexão que ela, antes de vida, ela ser hiperativa, não tinha tempo para nada. Aí ela foi obrigada a ficar acamada durante muitos meses, começa a pensar, aquilo altera a cabeça dela. Eu vi muita gente até no interior acontecer isso. Agora, existem outros processos, por exemplo, existenciais, profissionais, que tudo dá uma virada também de mudança, dá a reciclogenia. Qual é o momento que a pessoa dá essa virada? Quando atinge a questão cognitiva, quando ela se dá conta que está errado, que está tudo errado? Qual é esse turn point? A respeito dos princípios essenciais da vida dela. Princípios essenciais, por exemplo, aquilo que ela defende, aquilo que ela acha que é mais importante. Então, a hora que esse conceito, a abordagem sobre isso, se modificou para melhor, de uma maneira lógica, racional, imperdível, ela então fica encantuada. Se agora uma pessoa só faz a viragem consciencial em alto nível se ela acabar com o autoassédio. Enquanto ela tiver autoassédio, ela vai se tapear.
ela vai edulcorar o princípio que ela tem, o capricho que ela defende, e não sai. Entende como é que é? Mas então aí só quando a pessoa chegar na desperdicidade? Não, não é bem assim, né? É um monte de quando gente é o que momento muda. Dessa virada assim, do autoassédio? Eu que tenho visto de gente que não entende nada de conscienciologia e que fez virada na vida dele, não está no gibi. Os que eu já vi em grande número eram os caras que eram dos fãs clubes e que deixaram. Isso aí já é uma virada formidável. A macaca de auditório que saiu, deixou aquilo tudo. Que é até o contrário, a pessoa só chega na desperdicidade se já fez isso tudo antes, não é não? Pois é, mas a desperdicidade está lá na frente. Você não vai esperar chegar, não chega muita nunca. Coisa. Gente, aqui dentro tem gente que vive totalmente contrário à desperdicidade. No entanto, querendo chegar na desperdicidade. Presta atenção. Agora, muitos são assim por imaturidade. São ainda jovens, não sabem o que se passa. Tal. Enfim, agora, a leitura ainda é pouca. Leu pouco até o momento. Aqui na página número 75, em exemplologia, eu queria que o senhor diferenciasse um pouquinho mais, além do básico que a gente conhece, a reciclogenia humana e a parapsíquica. O senhor falou agora há pouco de autoassédio. Aqui, então, como é que a gente diferencia? Ela praticamente, ela revolve o mundo da pessoa. Ela mexe nos gurgumilos, nas entranhas do micro-universo consciencial. Por quê? Ela vai para a base, o embasamento, a raiz. Você está entendendo? Os fundamentos. Aquilo que a gente chama de pedra angular da personalidade. Por quê? Ela vai para a paraprocedência da pessoa. Uma paraprocedência séria, ela só é atingida de uma maneira convicta, aceita com muita tranquilidade, se a pessoa tiver experiência parapsíquica. De outro modo, ela ainda fica muito teórica, ela fica muito assim, ainda evasiva, muito assim, fluida, entende? Ainda não é consistente, falta concretude nisso. Então, nós poderíamos dizer que a verdadeira reciclogenia é o momento que a pessoa tem a experiência parapsíquica ou as experiências parapsíquicas para mexer mesmo no micro-universo. Se deixar por conta da Fafá, ela fica fabulosa na generalização. Não pode. Vamos devagar com isso. Não é bem assim, não. Entende? Agora, esses nossos conceitos, eles são muito avançadinhos, do ponto de vista da vivência, né? Parapsiquismo, esperticidade. Então, vai devagar com isso. A hora que a pessoa atingiu aquilo ali, a reciclogenia já foi feita há muito tempo. Entende? Essa que eu estou falando, essa elementar, essa já foi engolida. Entende? Favor explicar a relação da reciclogenia com a Recim e a Resec. Sim. O problema é o seguinte, eu geralmente falo para as pessoas começarem a fazer uma reciclagem existencial. Ou seja, ela faz uma reciclagem de fora dela. Então, por exemplo, quando a pessoa não sabe, mas eu vou começar com o quê? Assim, começa com seus bagulhos energéticos. Olha a sua casa, faz uma revisão, um inventário daquilo que você tem, um balanço da sua biblioteca, um balanço dos seus guardados, das suas gavetas. Isso já começa a reciclagem, porque a pessoa, ela vai olhar historicamente toda a autobiografia dela nessa vida. Ela vai ver as fotografias que ela tem, o que é que deve ter, o que deve conservar, o que deve jogar fora, o que deve queimar. Ela vai dar um jeito. Então, isso é a reciclagem existencial. Por quê? Eu não posso chegar para a pessoa e falar assim, olha aqui, você tem que mudar. Isso, tudo dentro de você. Isso é recém, isso é só ela que tem que fazer. Para isso, é que eu fui trabalhar 22 anos para fazer o conscienciograma. O conscienciograma dá um mecanismo para a pessoa, está aqui, te vira. Você quer fazer sozinho ou acompanhado? Que ela pode fazer uma autoavaliação ou a heteroavaliação, a avaliação de grupo. O problema é dela. Então, veja,
Aí entra a Recim. Por isso que na maior parte dos casos eu coloco a Ressex para depois vir a Recim. De modo que você trabalha dentro da sua área, dentro do principal. Essa aqui trabalha na ressexologia, é a Marta Ramiro. Então, ela tem que ver que na ressexologia, a ressex dela entra primeiro. Fala o que é. Seria o conjunto das duas. Seria o conjunto, mas agora tem que começar. A maioria das pessoas, absoluta, só tirando as exceções, é tudo na base da ressex primeiro, depois é que vem a Recim. Gente, é uma coisa óbvia. O problema todo é centrípeto. A centrifugação só vem no fim. É preciso arranjar um bom centrifugador. Valita, não sei se é o melhor hoje, né? Tem que arranjar um melhor aí. Grandão, forte, aquele barulhento, que treina a casa. Não tem que tremer a casa, senão não vai. Agora aqui outro. Há cerca de 10 anos, uma irmã, por parte de pai, com quem não tive muita convivência, foi assassinada por assaltantes que entraram na sua casa. Deixou 2 crianças na época, entre 7 e 8 anos, hoje adolescentes, um rapaz e uma moça. Eu as vi quando criança, moramos em cidade diferente. Nesse último fim de semana, vi no Orkut fotos desses sobrinhos com quem não convivo. Inclusive uma foto da minha irmã com a garotinha ainda bebê. Desde então, tenho pensado incessantemente nesses sobrinhos. Qual seria o significado disso? Pensei em entrar em contato com eles. Será que tenho alguma responsabilidade kármica com eles que está sendo sinalizada agora? Primeira coisa, você não está explicitando quem é que está tomando conta deles. Isso aqui é difícil de saber, né? Para saber o que se passa. Primeira coisa, tem que saber se eles estão bem, se estão bem encaminhados. Se eles estão precisando de alguma coisa, o negócio todo é esse. Olha bem o que é que você está sentindo, é nisso. Para ver a sua responsabilidade pessoal nisso. Às vezes a gente tem mesmo que ajudar os outros, não tem dúvida. Quem é que está? É você? E a Natussa Évolo, aparentemente ela está viva, porque tem um blog italiano. Está falando dos filhos dela e tal? Não, tem um blog italiano, não sei italiano, né? Mas pelo que eu entendi. Está falando no ela fez, Marinelli? Ela fez 85 anos, dia 23, quer dizer, então domingo. Então ainda está viva. Então está muito recente, né? Tem uma foto dela, eu posso imprimir. Essa tem ectoplasmia, dá com pau. Aí ele chama assim, acho que é ela, porque nasceu em 24. E Santa Vivente, mística de Paravati. Paravati, é isso mesmo. Então, Paravati, eu falei Paravati aqui. Eu posso imprimir. Agora não está falando do Valério Marinelli? Não, é porque é italiano, eu estou conseguindo. Valério Marinelli, não, esse é o nome. Valérios Marinelli, mas como? Não tem não? Não, eu vou falar para ele pegar aqui, para ele... Valério Marinelli. Marinelli com 2 L's e... Quer dizer que ela está viva. Eu pensei nisso. Por isso que é que eu estava querendo saber. 85 anos, é ela mesma. Às vezes o Valério já... Esse é que desceu um pouco. Então... Valdo, assim, a ressex, ela seria uma mudança radical na vida da pessoa. Isso a gente pode dizer não, assim... Não é mudança radical. Também não leve isso para o extremo de novo. Não posso radicalizar. Não, essa radical não, tira. Tá bom. É uma mudança na vida da pessoa. Então, eu quero dizer assim, vamos supor, a pessoa ficou doente e dali ela mudou a vida dela. Ou a pessoa teve uma catástrofe. Às vezes demora 5 anos essa mudança. Começou ali, mas demora muito. Não é assim não existe milagre mesmo. Por isso que eu estou falando, não radicaliza nada, porque eu coloco os pés em cima da rocha. Então, mas tá bom, vou tentar pensar desse jeito. Seriam vários os motivos que a pessoa pode fazer essa mudança, certo? Pode. Então, podem ser externos ou pode ser até interno, ou algum problema na família, enfim. Agora, a minha dúvida é assim, qualquer pessoa que
faça qualquer tipo de mudança na vida dela, ela está passando por uma reciclagem? Vamos supor o cara... cara... Está passando, às vezes, por uma crise de crescimento. Mas isso não quer dizer que seja uma reciclagem. Então, é isso que saber os resultados daquilo. Então, por exemplo, um nascimento, uma morte na família, tudo pode causar uma reciclagem. Isso. Isso depende, se ver. Cada caso é um caso. Aquele presidiário lá que matou, chegou lá o evangélico e ele mudou e ele não vai mais matar ninguém. Ele passou por uma reciclagem. Mas eu não ponho a mão na cumbuca nem no fogo nessa história. Vamos com calma. Ninguém muda de dragão para anjo. Então, nem com o evangelho, nada disso. Tudo é conversa fiada. A religião está cheia disso. Eu já vi cara que de uma hora para outra também, porque você sabe, eu frequentei presídio para examinar tudo, levava as coisas do movimento espírita. Eu vi gente que mudou tudo por causa de evangelho e outras coisas mais, e fazer tudo lá, um milhão de coisas. Ele saiu, daí a pouco, voltou para a cadeia de novo, porque fez os mesmos crimes. Quer dizer, isso... Então, quando que a gente tem muita gente que muda pro forma, muda para ver se cai fora da grade. Então, eu poderia dizer que existe um tipo, seria uma renovação e uma reciclagem. Os níveis seriam diferentes. Tem que mostrar, tem que mostrar pelos fatos as ações. E outra coisa, com calma. Não venha me mostrar a reciclagem dos outros num mês. Não existe. Me dê algum tempo, um lustro. Um lustro já começa a ficar ilustre. Quer dizer, você sabe o que é lustro? 5 anos. Uhum. Aí a gente já pode começar a pôr a mão na cumbuca. Se a pessoa mudou de lugar, se ela assentou a vida dela, alguns se casaram, começaram a ter filho, entrosaram a vida. Isso aí já começa a mudar, sinceramente. Isso já é reciclagem. Isso já é a prova que houve uma reciclagem. A existencial. E quando é que começa a intraconsciencial? A pergunta para ele. Ai, vó. Tem que saber, lógico. A pessoa que vai saber o que ela está fazendo, o que ela pensa. O cara está lá, deixou a pedofilia, mas só pensa naquilo o tempo todo. Pedofilia, por exemplo, é um dos negócios que as pessoas têm uma dificuldade danada de sair disso. Você sabia? Um homem pedófilo. Isso aí é muito bom, porque esses programas lá da televisão, esses seriados, eles mostram essa realidade. Bom, então vou colocar um caso pessoal, que aí fica mais fácil. Então vamos pensar assim, eu militava lá nos movimentos e tal. Aí de repente meu namorado dessomou. Aí aquilo gerou um trauma na hora, no momento, o que eu vou fazer da minha vida? Não quero mais nem saber disso, porque se eu encontrar com os meus amigos, se eu for lá, eu vou sofrer. O essencial desapareceu. Aí o que eu fiz? Eu saí de tudo. O secundário perdeu a razão de ser. Eu saí de tudo, eu fiz uma reciclagem, eu mudei de ambiente, eu fui em grupo de dança, fui fazer teatro, não sei o quê. Não, outra coisa, a pessoa vai fazer plástica, a moça vai fazer plástica, muda o cabelo, muda a roupa. Então, aí eu fiz uma reciclagem existencial. Aí, a partir do momento que eu comecei a entender, a participar das coisas da Conscienciologia, eu comecei a analisar os valores que eu tinha em relação aos valores que eu tinha na militância, né? E aqueles que eu estava vendo que estavam sendo incoerentes. Agora, aí eu passei para a intraconsciencial. Quantos anos já faz isso? Hã? Quantos anos já faz isso? Começou? Quando é que ele morreu? 15. 15 anos. Pois é, a gente já pode começar a admitir que você fez a reciclagem. Tá certo? Viu o Antônio, que é o vovô lá da história, mas ele pode falar. Você não acha que ela fez uma reciclagem? Você é autêntico. Não, mas a minha dúvida era assim, onde é que começa a intraconsciencial? Como é que eu diferencio? A hora que mexe no seu egoísmo, no seu orgulho e na sua vaidade. A morte foi um insulto para o seu orgulho. A morte do rapaz. O que você acha? Foi ou não foi? Hoje vendo isso. Não, hoje. Presta atenção. Sim. Foi ou não foi? Foi. Acabou. Você fez a reciclagem. Você admitiu. Hoje porque geralmente é o seguinte, a perda de um ente querido quase sempre é devido ao egoísmo da pessoa que ficou. Ela reclama por causa disso. Veja, eu estudei isso em 2 campos diferentes, 2 contextos diferentes. Primeiro, no movimento espírita. Segundo, dentro da plástica, da cosmetria. Estudei isso tudo.
O que eu atendi de mulher no Rio, que vinha para fazer reciclagem devido uma, vamos dizer, incongruência do amor, não está no gibi. Por isso que tinha tanta mulher atrás de mim. Tudo queria mudar. Né? Tudo quanto é jeito. E agora a última para matar. Agora, no Espiritismo, o que eu vi muito era a morte dos outros, né? A pessoa mudar devido à dessoma. Então. Mas a outra o que é? Não, assim, e onde é que entra a reciclogenia nisso tudo? Seria o conjunto de tudo isso? A reciclogenia é o conjunto disso para você estudar. É a abordagem que eu estou mostrando. Essa palavra até não é muito usada, eu já criei de propósito para funcionar melhor. Que é a gênese da reciclagem. Qual foi a causa? A pessoa tem que estudar isso. Você, por exemplo, você mudou. Você tinha o nariz muito mais arrebitado. Hoje não, ele está normal. Não está mais tão para cima. Ele abaixou. O problema é abaixar a ponta do nariz. Se a pessoa consegue fazer isso... Agora, Valdo, tem umas mudanças que são mais radicais também, não tem? Por exemplo, a pessoa teve lá, soterrou a casa dela. Ela era bem de vida, daqui a pouco virou favelada. Ela teve que mudar a vida dela. Isso não foi uma reciclagem? Não pode se dizer que foi uma reciclagem? Mas não é só isso. Às vezes, por exemplo, a pessoa muda por causa de uma perda intelectual também. Alguma coisa nesse sentido. Uma amnésia, um negócio assim, você fala? Não, você escreveu um livro durante 10 anos e só tinha aquela cópia. Aí pegou fogo lá, você perdeu tudo. Entendi. Porra, chupando o dedo. Aí você chupa todos os dedos. Tá? Entendi. Isso aí às vezes faz a reciclagem na pessoa. Entende? Entendi. É o jeito. Agora, outra coisa também. Uma doença, às vezes, faz a reciclagem da truculência da pessoa. Ela fica mais doce. Entende? Eu já vi cara que pegou um câncer de uma hora para outra e ele achava, né, que câncer só dá no vizinho, nunca ia chegar para ele. E ele chegou ainda moço com câncer. Ele que era incrível, era difícil até de conviver com ele, mudou tudo depois disso. Agora, dá para chamar de revolução intraconsciencial essa, quando é uma renovação mais brusca, mais assim... Não, de qualquer maneira, é uma alteração na vida da pessoa, né? Agora, a reciclagem ideal é aquela que altera para melhor. O problema todo é esse. Tem que pensar nisso. Veja, lá no nosso amigo, há cerca de 20 séculos, houve um negócio, ele saiu do corpo, viu o mundo como é que era e voltou. Teve na pira para ser enterrado, aquela coisa toda. Agora, quando ele voltou, todo mundo notou que o cara mudou. Está lá, faz 2000 anos eles escreveram sobre o assunto. Ele era um cara devasso, ficou todo comportado, quadradinho, correto, moral, elevada. Eu explico isso tudo lá no Projeciologia, é só pegar lá. Ele mudou até de nome, né? Ele mudou o nome, mudou tudo. Isso é uma ressex. Isso é a recim. Isso é uma recim? É a ressex primeiro e a recim depois. Ele mudou até o modo dele, o temperamento. O temperamento é o último que muda. É isso que eu ia perguntar. E lá ele está falando lá. O nosso povo lá está dizendo, ele bem claro lá. Entendi. Entendendo. Você entendeu? Ele é um caso sério, porque tem 2 milênios, né? Para a gente examinar. É porque se a gente for olhar na história, tem mais se os livros estivessem aqui, eu ia pegar aí para você ver como é que está. É só pegar lá e ver. Já vi. É porque geralmente tem relato quando é ressex, né? As recins que a pessoa... Não, mas tem de tudo. Tem ressex, tem recim, tem de tudo. Isso aí varia muito, ao infinito. Agora, no caso dele aí, houve tudo. O cara mudou o temperamento. Ele passou por uma reciclogenia. Ele era meliante, ele era da ilicitude, ele era um marginal, da marginália. Ele era da turma lá, dos amigos lá da máfia. E ele saiu daquilo tudo, ficou uma pessoa proba. Você está entendendo? Moral, cosmoética elevada. Como é que é isso? Começou a
pensar nos outros, fazer assistência. Ele que nunca tinha pensado nada daquilo. Agora, o que é bacana é a gente ver isso escrito há 20 séculos. A humanidade está aí, do mesmo jeito. As conversas estão tudo aí. Aquele exemplo dele pouco valeu. Logo em seguida tinha um monte de guerra entre os gregos, daquele negócio todo. O próprio cara que escreveu, você está entendendo, participou de guerra, porque todos eles participavam. Platão, Aristóteles, todos eles participaram. De modo que o caso é seríssimo. Agora, você achou? Ah, você vai procurar. Tá. Isso aqui é foto. Não, mas essa aqui não é a foto atual dela, não, será? Não, essa aqui não é. Ela já é mais de idade. Eu tenho os livros dela, nós temos lá na holoteca. Franco Vallone, gigante. 24 de agosto. Natussa la santa, vivente, mistica di Paravattio. Conosciuta ormai in tutto il mondo come la mistica di Paravattio. Tá certo? Nel piccolo paese Francione di Mileto, in quel tempo c'erano davvero poche, poveri cassi bassi. Olha lá. Esse é o povo lá. Essa Paravattio é lá dessa área. Também. Pois é. Agora, Reggio Calabria, Natuzza. Mas não fala aqui do nosso amigo Valério Marinelli. É capaz de esse que morreu, então. É ele que estudava tudo dela. Hein? Marinelli. Olha, o sobrenome é Marinelli, com 2 L's e... Agora, é bacana, né? Ó. É de 26 de agosto. Pois é. 26 é hoje. Muito bacana. Agora, Hotel Ristorante Solari, Amici della Calabria, un posto in cui discutere della nostra terra. Mas como? Ma como? Sim. Eles são muito da amizade, da festança, não é isso? Festivos. Mas viva a Natuzza Évora, essa mulher é fora de série. Ela é bilocadora, ela não é só projetora. Quais possíveis variáveis para um casal incompleto chegar perto de formar uma dupla? Pois, nos encontros com as pessoas dentro da Conscienciologia, aqui, noto sempre que os participantes estão formando casais incompletos. Sim. Quer dizer que não tem ninguém criando dupla evolutiva, seria isso? O casal incompleto é o seguinte, é aquele, você precisa de ler o que a gente já escreveu sobre isso, que é diferente do casal íntimo. O casal incompleto é aquele que não tem cama, não tem leito. Presta atenção. Eu acho que com isso eu já dei o resumo de tudo, não preciso explicar mais nada. O senhor é favorável ao uso da chamada terapia de vidas passadas para se descartar bloqueios de origem remota, de modo que, removido esses núcleos, seja facilitada a reciclagem da vida atual? Não, eu sou favorável à pessoa ter retrocognição. Mas agora, as terapias de vida passada é outra coisa. Conforme o caso dá certo, conforme o caso não dá. Eu conheci um monte de gente que eu mesmo já tive que atender, porque foram fazer as terapias de vida passada e a vida piorou toda, eles ficaram mais assediados ainda. Tem gente que tem a terapia da vida passada, faz de qualquer maneira, porque é sob sugestão, entra um processo de hipnose nisso aí. A pessoa às vezes tem até retrocognição da pessoa que está promovendo a técnica. Então isso é um perigo. A gente tem que ver por causa do processo. Eu sou contra todo tipo de hipnose ou sugestão, a não ser aquelas que são feitas tecnicamente, por exemplo, para uma anestesia, alguma coisa nesse sentido. Porque de sugestão e hipnose, a gente já está até aqui, saturado na vida humana, né, de todas as coisas que tem por aí. O Valdo aqui está falando,
essa aqui é da Calábria. Tem uma outra da Calábria que não, só existe a Natuzza Evra, é a maior. Não tem ninguém igual a ela. E outra coisa, na Itália não tem ninguém superior a ela. Não adianta procurar. Não sei se é a mesma que é Natuzza Evra. Muito Paravati. Acabou. O nome é esse, acabou. Você lembra de uma outra da Itália? Não, tem um monte do século XIX e outras coisas, mas não tem nada que ver. Não, do século XIX. A Natuzza que é a maior. De tudo que eu estudei, essa é a melhor. O mais é o resto. O resto é o resto. O que você quer mais da Itália? Não, eu não sei. Tinha uma outra da Calábria também. Não, da Calábria tem um monte. Na Itália o que tem mais é gente pirada. Em matéria de religião, tem algum país que você já foi que tenha mais gente pirada do que a Itália? Presta atenção. Em matéria de religião, eu nunca vi. Gente, o que eu atingia de gente lá não é fácil. Eu me lembro de um dos casos que eu estive lá, muito sério, que a senhora chegou com um turbante enorme, toda elegante, bonita, roupa, um mulherão, sabe? É um mulheraço, né? Como a gente fala. Aí ela vem, daí a pouco ela começa a chorar, devido a um processo lá. Aí eu viro para ela e falo assim, a senhora está chorando por causa do filho. E por causa disso é que a senhora perdeu os cabelos. Eu falei assim, mas por que você acha que ela perdeu o cabelo? Eu falei, tira esse turbante. Ela estava totalmente careca. Porque deu uns negócios nela, começou a perder e aquilo não recuperou mais nada. Depois teve até processo tipo cancerígeno, etc. Tudo por causa da perda do filho. Agora, isso é Itália. O negócio lá tem muita aparência. Sabe, entre as doutoretas, os doutoretos, o negócio não é fácil. Essa aqui. Pois é, não, vamos só mostrar. É lógico, o problema todo está aqui. Agora está aqui. Plutarco de Queroneia, 50 antes, até 120 antes. Ou, no caso aqui não era antes, mas depois... nessa era, registrou o relato de Aristeu de Solis, da Sicília, Ásia Menor, um homem sem predicados morais, segundo a opinião vigente na ocasião, que no ano 79 desta área cristã, depois de violenta queda, foi dado por morto. Eu estou falando era cristã, essa nossa. Justamente quando estava para enterrar o corpo de Aristeu, 3 dias depois do acidente, ele reentrou no seu corpo, recobrou plenamente a consciência, e relatou em detalhes a Protógenes e a outros amigos seus sua experiência lúcida fora do corpo humano durante aqueles 3 dias, que é uma projeção consciente prolongada. Nessa ocasião em diante, Aristeu se transformou em um homem altamente virtuoso, até mudou o nome, conforme o depoimento de seus contemporâneos, reciclagem existencial projetiva ou sexo. Está vendo? Eis alguns trechos em grego do relato de Plutarco. Páginas 164 a 172, Société d'édition Le Belles-Lettres, 1974. Agora, aqui está tudo. Agora, a seguir a tradução para o idioma português dos mesmos trechos. Eis, portanto, a narração que fiz. Despésios de Solis, amigo íntimo de Protógenes, que conosco aqui conviveu, passou a primeira parte de sua vida em plena dissipação e, em consequência, perdeu rapidamente seus bens. Quer dizer, ele era um estróina, ele era um perdulário, entende? Posteriormente, a necessidade o levou ao vício. Na busca, entretanto, daquela riqueza que ele lamentou perder, passou a se comportar iguais a esses devassos, que ao invés de cuidar das mulheres que têm, as abandonam e depois tentam corrompê-las a fim de as repreender fraudulentemente, quando tiveram elas contraído novas uniões. Tudo isso ele fez. Agora, em breve, ele não recua diante de nenhum ato desonroso, desde que tal ato lhe proporcione prazer e ganho, de forma que consegue uma fortuna, aliás, medíocre, e uma grande e rápida reputação de desonesto. E por aí vai. Aí vai explicando a situação toda. Agora, no fim, o cara mudou. Agora, ele falou aqui no fim, o que é engraçado é o seguinte: em tudo Thespes havia sido um simples espectador, porém, como poderia retomar
Um grande medo apoderou-se dele. Certa mulher enorme, uma beleza maravilhosa, segurou e disse: venho aqui para melhor gravar em ti cada uma das suas lembranças. Isso para ele ter a rememoração do que aconteceu com ele na projeção. Ela aproximou-se com uma pequena vara avermelhada ao fogo, como aquelas que usam os pintores. Mas uma outra mulher, sobrevindo, a impediu. E ele, de súbito, como aspirado por um sopro violento e irresistível de um sifão, retorna ao corpo e abre os olhos, quase abraçando o seu túmulo. Entende? Ele estava lá, entregue as baratas. E ele voltou para o corpo. Agora veja, esse cara viveu ainda muito tempo depois disso. Está registrado. O negócio está aí. Quantos anos? Praticamente 2000 anos. Né? História para cá. Vamos pensar nisso. Escuta, você deixa aqui ainda aqui. No fim, depois eu te entrego no fim de tudo, ainda quero ver uma coisinha. Agora, eu me lembro que uma vez você me falou que eu não sabia fazer recim, eu brigava comigo mesma. Então, quer dizer, eu tive alguma sutileza da minha própria recim. Eu achava que eu fazia recim, eu não fazia recim. O seu caso é porque o seu problema todo é um processo intelectual, sociológico, político, de poder e até um certo ponto jurídico, e que vem dentro da paragenética. Esse é que era o motivo difícil. Detalhe mais isso. O problema todo é que você mexeu com sociologia, política, direito, intelectual, a parte intelectual da história, e a coisa mais séria. Quando se fala em política, o que é o brabo? Partido. Poder. Tá, o poder. Partido é secundário, no caso, o processo é o poder da liderança. Então, no caso, eu brigar comigo mesmo, achando que eu estava fazendo... eu só transferi, em vez de brigar com o patrão, com o governo... Você brigou com tanta gente. Já teve tanta arranca-rabo com tanta gente de diversas naturezas que depois não tinha mais ninguém para brigar. Você começou a fazer um negócio com você. Entendeu? Por exemplo, ela vai brigar com o Moacir, não dá, né? Não tem espaço. Agora eu tenho que achar qual foi o momento em que eu dei a virada, né? Eu aprendi a fazer a recim de verdade, né? Foi. É por aí. Você aprendeu. Hoje a gente vê pela Unesco. Você mudou. Entendeu? Senão eu não falaria. Eu vejo quando você expõe aí as coisas da Unesco. Mudou toda. Você é outra pessoa. Não é mais. Não se faz mais como antigamente. Entendeu? Não dá mais para fazer. Você acha, então, Valdo, que a Rose já mexeu, então, no temperamento dela, né? Que a gente vê que a gente tem que mudar esse lado bicho. Ela é uma dos que mexeu no temperamento. O outro que já mexeu muito no temperamento, por isso que eu brinco muito com ele, o Arlindo. Né? Vocês não conheceram o Arlindo. Eu conheci. Eu conheci antes e conheci nessa vida, em São Paulo. Eu conheci. Ele mudou. Entende? De modo que... Agora, veja, no caso do Arlindo, ele merece todos os encômios, aplausos, etc. Por quê? Porque tem uma raiz italiana. O italiano mudar, vocês não acham que é mais difícil por causa do conservantismo? É muito mais. Olha a Igreja Católica. Em sinergismologia, quando é citada a relação entre etologia e evoluciologia, podemos pensar que é o padrão de comportamento da consciência que atua em prol da evolução e isso gera um efeito sinergético. Olha, aí não é bem o comportamento. É lógico que é o padrão de comportamento por causa da etologia que nós estamos falando, não há dúvida que é. Mas o problema é o posicionamento intraconsciencial da pessoa. O que ela pensou? Qual a renovação que ela colocou? A abordagem nova que ela está imprimindo nos atos pessoais. A pessoa que possui um temperamento explosivo ou humor instável pode atuar de que maneira para atingir o sinergismo etologia e conscienciologia? Não, a primeira coisa é ver o que a pessoa tem. Ela é uma
multívola, existe um verbete sobre isso. É bom você examinar lá e ver se você é uma consciência multívola. Se for, aí tem os jeitos de estudar isso. Mas conforme o caso, às vezes é bom ter um psicólogo, é bom examinar essas coisas. E outra coisa, tem a consciência, tem o conscienciograma, tem a consciência terapia, para examinar isso. Mas aí é necessário ver a situação. A primeira coisa é examinar o modo da pessoa, o modus operandi patológico da pessoa. As pessoas às vezes querem mudar, mas a pressão holopensênica antiga e das consciências cúmplices, bem ou mal intencionadas, anula o propósito dessa mudança e frustra a reciclagem. Não seria o caso dos presos pseudo-regenerados? Não. Quando a pessoa quer mudar, não há cadeia, não há presídio, não há patrão, não há filosofia, não há religião que vai influir nele. Se ele quer mudar, acabou. O autodeterminismo da pessoa, que é aquilo que eu estava falando, a autonomia, o livre-arbítrio dela, vamos dizer, a autodecisão. Isso é superior ao mais, porque quem manda nela é ela. Se ela manda em si mesma, ela nunca vai ficar possessa, por exemplo. Nenhum assediador vai tomar conta dela. Então, isso tudo a gente tem que pensar. Por exemplo, um criminoso. Ele é difícil a hora que ele entra naquela margem difícil da vida dele, ficou lá encantoado na situação, ele sair daquilo porque ele já se habituou com o processo. Aonde ele vai, ele não muda. Tem que mudar tudo. Outra coisa, além do marginal, é o caso, por exemplo, de uma prostituta profissional de muitos anos. É muito difícil. O vocabulário dela já está mudado. Ela tem que mudar até o vocabulário. A mesma coisa um criminoso. Agora, tem criminoso que já chegou num certo ponto que ele já criou tanto estigma, tem até o corpo todo está cheio de tatuagem. Isso aí é um problemão até mudar. Como é que vai mudar isso tudo? Está entendendo? Então, tem pessoas, essas mais intestadas, quer dizer, aquelas que derrubam as portas de aço na Itália, aquela do Testa. Entende? O Testa de aço. Esse povo é muito teimoso. Por isso que eu falo que italiano é difícil por causa disso. Você sabe da questão, né? Que eles rompem as portas de aço com a testa. Você sabia? Bater na cabeça para mostrar, igual o bode. É o bode. Existe isso. Existe folclore na Itália. A questão do povo italiano, aí dou razão para Nietzsche. Tem um fundamento no cristianismo e o cristianismo é uma ideologia de escravos. Então, essa gente é biruta. Por isso veio que uma ideologia de escravos, que não tem a ver com Roma antiga. Falar em religião, vale a pena vocês lerem aí a revista Consciência, o último número, esse artigo do Marcelo da Luz sobre o problema da religião. Ele fez uma pesquisa muito séria, cita as coisas, o negócio é seríssimo. Esse número da consciência está muito bom, tem muita coisa interessante nele. Pode falar. A revista Consciência, vale a pena lembrar que ela está disponível na internet. Então é só entrar no site do CAEC e todos os artigos estão lá disponíveis. Então, quem tiver interesse em ver o artigo do Marcelo da Luz, grátis. É só entrar no site do CAEC, tem lá publicações, revista Consciência, e na última edição você vai ver, então, você tem condição de, em PDF, fazer download e imprimir, ou então ler no próprio monitor. O jornalão de todo mundo agora é um laptop, né? Às vezes é um celular, né? Mas tem tudo, vale a pena ver. No curso Pilares do Parapsiquismo, anotei uma fala sua. Não existe ressex sem antes recim. Sim. Agora escuta, aqui não é Pilates não, tá? É Pilares. Eu já dei um curso que é o Pilares. O povo fica falando muito em Pilates, aí não tem nada a ver com Pilates. Eu não estava fazendo ginástica com o povo não, tá? Acho essa afirmação correta, pois a mudança em atitudes começa antes dentro do micro-universo consciencial, a mudança para melhor da pensanidade.
dentro do que foi comentado há pouco, é possível ocorrer a ressex antes da recim? Não, é o que acontece mais. Eu já falei de propósito. Não existe ressex sem antes haver uma recim, porque a recim que existe é mínima. Então, uma ressex profissional tem que ter havido alguma recim. Agora, uma ressex dessa normal, essa comum que começa aí, essa não precisa da recim. Ela é a primeira que acontece. Então, a primeira coisa que ocorre é a ressex, que a gente tem que falar para o povo fazer. Mas agora, por quê? Porque tem que chegar na recim. Mas a recim não é de uma hora para outra que muda. Gente, ninguém muda de uma hora para outra assim. Tudo é devagar. Escuta, a pessoa vem há 1000 anos fazendo uma besteira. Você acha agora, em 5 minutos você falou para ela, ela mudou? Assim, mandrake mágico. Ela mudou? Não existe. Que é isso? Ah, sim, mas que diferença, hein? Gente, olha aqui, ó. Eu não vou no bico de certas coisas, eu vejo a coisa na hora. Eu falei assim, não, a minha veja uma foto. Agora veja, a foto dela. Que diferença. Agora sim, 85 anos, está certo. Sulle del cuore, per natuzza. Bonito, muito bacana. Tem. Pois é, isso eles deviam mandar para o mundo, mas agora tirando um pouco das loucuras lá da Igreja Católica. Ela é autêntica do ponto de vista parapsíquico. Hein? De modo que seria bom, né? Seria bom mesmo eles fazerem um filme desse, a coisa da natureza. Vale a pena. Agora me conta, quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? É você? Que o senhor comentou, que tipo de reciclagem que uma pessoa faz quando perde os originais de um livro, o único original? Eu não perco. Não, o senhor falou... Não. Você não vê que eu não perco. Não, o senhor falou... Você não vê que eu tenho 3 no-breaks para não perder o original? Ele já fez, o senhor falou tão sério para a gente. Mas qual é o... queimar os originais. Mas em que âmbito que ocorre a reciclagem da pessoa nessas condições? O que é? Em que nível? Não, por exemplo, você arranjou lá os originais e saiu lá do fim do mundo, lá onde é que você estava trabalhando, e ia publicar o livro em São Paulo. Trouxe os originais, não tinha mais nada. Aí, há um desvio, roubam o processo. Você sabe que uma das coisas mais comuns que tem no Brasil atualmente é perder mala. É ou não é? Está tudo nos jornais. Então, você vai reciclar a vida. Todo aquele serviço, você passou 5 anos fazendo o livro. Como diz a criança, a criança é o seguinte, ela está com um balão enorme, daí a pouco o balão faz, aí o menino fala assim, fala para a mãe, cadê? Eu quero, cadê? Acabou. Então você, aquela cara de pateta total. Aí é uma reciclagem. Entendeu? É isso que eu estou falando. Mudando de assunto, dando o rumo da prosa. Não, ele não quer falar. Sobre a frase enfática, sim, o senhor poderia comentar melhor, explicar melhor esse alto percentual ou da virada evolutiva, cosmoética e prioritária envolve o alto percentual dos componentes da humanidade, homens e mulheres desse terceiro milênio. Quer dizer, nunca a Terra passou por crise de reciclagem como atualmente. Isso é Reurbex, por conta dos Reurbex. É Reurbex que está aí. E eu não estou falando só de Consréu, não. É isso que eu queria entender melhor. A maioria que está fazendo a reciclagem não é bem Consréu ainda. Elas ainda não chegaram. São os outros. São vocês. É o curso intermissivo. Você não acha que a maioria aqui fez alguma reciclagem com o curso intermissivo? Acho.
Eu acho que nenhum de vocês, pelo que eu sei, que eu já estive estudando lá, eu perguntei, algum veio para fazer o curso intermissivo e se tornou professor em vez de estudante? Eu falei assim, não tem nenhum. Vocês entenderam ou preciso explicar? Vocês entenderam? Isso é tudo a minha pergunta, porque eu queria saber disso. Se essa minha turma aí toda, se alguém tinha chegado que ia fazer o vestibular, e aí a hora que vai fazer o vestibular, eles viram para ele e falaram, você não precisa de vestibular, você vai dar o vestibular, você vai já dar o primeiro ano do curso. Não acharam ninguém assim. Não acharam ninguém. Viu, Antônia? Nem você não deu, não. Não, não tem exceção. Eu perguntei, não é exceção? Eu falei, não achamos nenhuma exceção. Dá para dizer que a primeira reciclagem mais profunda foi no curso intermissivo? Nossa. A maioria, né? É, né? A maioria. É. Tem um cara que virou para mim e falou assim, eu não acho, Valdo. Eu acho que fui eu. Mas como? Esse negócio deu teu corpo de homem. Ele é homossexual. Ele acha que essa foi a maior reciclagem na vida dele. Ele arranjou um corpo de homem para ele. Eu era uma mulher lindíssima. Ele chorando nas mágoas para mim. Agora eu virei para ele e disse, olha, se você quiser, eu chamo muito das minhas amigas, todas elas querem ser homens. Então, todas insatisfeitas com o corpo que tem. Vocês não conhecem um monte de mulher? A maioria das mulheres que eu conheço. Gente, nessa ocasião, eu atendi lá em Copacabana esse homem. Falei assim, olha aqui, ó, o que ela tem? Fica aí fora, na minha sala de espera, e vê as mulheres que entram aqui. Todas querem mudar alguma coisa. Ele olhou aquilo tudo. Valdo, mas eu posso continuar chorando no meu corpo? Pode. Você tem direito. Quer dizer, me deu a pena da história. No meio dele tem muita gente assim. Professor, o senhor estava dizendo que ninguém muda de um dia para o outro. Não. Aqui, na questão da caracterologia, no item 7, o senhor fala da viragem. O exemplo da alta eficácia do ex-operário tornado autor intelectual de livro publicado esclarecedor. Quantos anos demorou para chegar nisso? Isso. Agora uma pergunta. Em relação a isso, até conectando com a questão do curso intermissivo. Esse operário, quando ele faz essa reciclagem aqui, pode ser que ele tenha tido outras vidas como intelectual, que facilitou. Pode ser, não. Ele deve ter tido. Lógico, óbvio. Senão ele não consegue fazer... Sure, of course. Então é por isso que o senhor está dizendo Absolutely. Aqui existe aquele negócio, né? Absolutely. Então é por isso que o senhor está dizendo que as reciclagens maiores a gente está fazendo no curso intermissivo. Quando a gente faz o balanço de uma vida para outra... Do ponto de vista de qualificação, eu acho que a maioria de nós todos, para nós todos, essa foi a maior reciclagem que nós já nos impomos até o momento. Porque no curso intermissivo ninguém impôs nada. Então a reciclagem é feita pela própria pessoa. Então é uma autoimposição mesmo normal. Quanto que a gente consegue fixar realmente para levar de uma vida para outra aquelas questões? Porque o senhor está falando aqui, no caso dessa viragem... Não precisa de pensar em levar. Você já leva mesmo sem pensar. Leva, né? E a maioria não pensa, por isso que leva. Mas no caso do isso operário... Isso é terrível de pensar. No caso do operário, o senhor fala, ele deve levar anos para fazer essa mudança no intrafísico. Mas, de uma certa forma... Não, isso aí é aquilo que eu falei com você aí sobre o processo do bitraforismo. A pessoa tem um bitrafor. Ela é operária padrão e é intelectual padrão dentro dela. Ela é, ao mesmo tempo, da percepção somática e, ao mesmo tempo, ela é da parapercepção, da parapercepciologia. Ela é, ao mesmo tempo, do conteúdo e ela é, ao mesmo tempo, da forma. Ela é, ao mesmo tempo, vamos dizer, da pesquisa e, ao mesmo tempo, ela é boa de comunicação. Agora, se ela não teve nessa vida contato com o processo intelectual, com a erudição,
Não é. Ela às vezes foi criada dentro de um gueto muito bravo, que teve que se tornar operário para poder sobreviver, porque não tinha outro jeito. Pensa bem, se essa pessoa nasceu na época da guerra, com aqueles negócios todos que não tinha comida, não tinha nada. É uma condição totalmente anômala. Então, ali é a sobrevivência. O que deu foi aquilo. Quando alivia aquela situação, a pessoa começa a retomar a si mesma. E aí, como é que a gente percebe essas diferenças nas pessoas? Na pessoa? Não precisa de... Ela fica tão ostensiva. A coisa é muito diferente. Escuta, você já viu nos jornais esses operários que fazem bibliotecas para o povo? Tem um monte deles, uma série de reportagens no Brasil sobre isso. Que eles se apaixonam pelo processo da leitura, a leiturofilia, e começa a fazer. Isso aí tudo já mostra essa realidade. É natural. A pessoa, quando ela tem a chance, ela vai atrás daquilo. Quando a chance se Agora, o que é duro nisso tudo é que se a formação da pessoa foi muito assim, chão, quer dizer, no chão, você está entendendo como é que é? Não é tichã, não, ou tranchã, não. Estou falando chão. Quer dizer, bem rasa. É difícil ela recuperar para ficar do jeito que ela era antes, na vida anterior, devido ao processo da formação. Aí o trabalho dela a formação, às vezes, cria um estigma para a pessoa mudar isso. Eu, por exemplo, eu fiz muita questão, porque eu estudei isso demais. Eu fiz muita questão de pegar a intelectualidade o mais cedo possível, que é o processo da lucidez, aquilo que eu vi falando. Mas o problema aí não é só lucidez, é a intelectualidade, é o gosto pela leitura, pela pesquisa, pelo debate, pela ideia, o pen do pensamento. Se a pessoa não tem isso desde o início, ela pode ficar com um vácuo, oca. Fica faltando uma lacuna, ela tem uma fissura na personalidade dela. Por exemplo, eu às vezes vejo uma pessoa pelo modo dele assim, na universidade havia muito disso. Esse aí deve ter começado a aprender aos 12 anos, 15 anos, e era mesmo. A pessoa está com oco, aquela fase. Por quê? Você tem que lembrar também que naquele período que o cérebro está se compondo, nos primeiros anos de vida, principalmente entre os 2 e os 5 anos já começa, mas isso vai para mais, até na adolescência, até o teenager, por exemplo. Isso aí é uma fase de muita facilidade de aquisição. Todo mundo sabe, por exemplo, com a criança, se você der 3 línguas para ela, enquanto ela está pequenininha, ela aprende com muito mais facilidade do que se você dá para uma pessoa de 40 anos para aprender 3 línguas. Entendeu o que quer dizer? Agora, isso tudo é um problema também. Por exemplo, hoje já mostraram o seguinte, quando a pessoa aprende 2 línguas ainda na infância tenra, ela às vezes tem problema depois neurológico na vida dela, com o processo. A neurologia já está chegando a essa conclusão. Entende? Então é preciso ver o nível que está, mas aí já é um processo neurológico, problema cortical, da cabeça da pessoa. Agora, o que eu vejo é o seguinte, para a maioria, não pode fazer inculcação de nada. Tem que ser tudo dentro dos conformes. Tudo dentro daquele ritual natural. Dentro da liturgia natural do desenvolvimento biológico do corpo humano e do cérebro. A maioria precisa disso. Se avançou um pouco mais, cria problema. Isso pode avançar por dentro e pode avançar por fora. Por fora, por exemplo, é o que acontece com esses jogadores de futebol, que de uma hora para outra ficam craque e ficam cérebros. Pronto. Eles jogam tudo no buraco, porque não tem nenhuma formação íntima. Você está entendendo como é que é? Então, isso tudo tem que ser estudado. Varia. Agora, tudo é reciclogenia. É a gênese da renovação, da reciclagem. Agora aqui. Os atributos conquistados na ressex, os cons magnos, são levados para a próxima ressoma? Sim. E às vezes a pessoa não é bem que ela conquistou. Às vezes ela recuperou porque ela já tinha. Apesar de haver uma tendência natural da pessoa ficar mais sábia na velhice, nem todos ficam. Alguns ainda são muito imaturos, mesmo na 3ª ou 4ª idade. Sim. Toda pessoa aos 70 anos ou aos 65, quando ela entra na 3ª idade,
ela se torna o velhinho, que é o Papai Noel, que o povo gosta. Ou se não, aquela pessoa irracível que ninguém nem chega perto. Isso é batata. A maioria, eles já classificaram isso há muito tempo dentro da gerontologia. Isso é muito comum. Agora ele fala, consegui recuperar meus cons magnos depois dos 45 anos. Olhando para trás, era uma perfeita besta, quando tinha 30 e poucos anos. Na próxima CDX, vou ter que esperar tanto novamente para reconquistar os cons magnos? Como reconquistá-lo mais cedo na próxima ressoma? Está vendo? Esse está querendo entrar no nosso clube. Vamos admiti-lo ao clube? A possibilidade de ter que esperar tanto na próxima vida me deixa muito desanimado. A primeira coisa é o seguinte, não pense desse jeito, você tem que ver, ampliar o seu nível de lucidez, de holomaturidade agora. É o processo da perconsciência. Procura ler bastante e escrever muito. Aí, qual que é aquela pergunta que eu falo? Cadê seu livro? Cadê sua obra-prima? Cadê sua mega gescom? É isso que nós queremos. O negócio todo é esse. Esquece esse negócio de desânimo, que isso é bobagem, não leva a nada. Esqueça o leite derramado, não interessa. Vamos ver daqui para frente. E outra coisa, você tem 45 anos, já passou disso aí, você já está maduro. Vamos aproveitar a vida. Hoje as pessoas estão vivendo mais de 100 anos. Tem um amigo que há alguns anos não via. Ele foi demitido, tornou-se usuário de crack. Viveu de favor na casa de várias pessoas e hoje sei que ele passa o dia na rua como indigente. E à noite frequenta albergue de Porto Alegre. Sua mãe é alcoólatra. Ele não tem contato com o pai e está desaparecido há uma semana. Podemos pensar que existe um certo determinismo em algumas crianças e jovens que nascem em comunidades de periferia das grandes cidades, no sentido de seguir o rumo da violência e das drogas? Não. Ninguém nasce para ser drogado ou ser violento. As pessoas são assim, que elas se adaptam, já vêm com alguma tendência, e elas escolhem aquilo. Como posso ajudá-lo? A possibilidade de promover reciclagem nesses ambientes? Como? Existe sim. Começa, vai lá e vê o que você pode fazer, onde é que você pode influir positivamente. Agora, ó, bastante estado vibracional, bastante assim e bastante desassim. Você ainda agora comentou que tem muita gente da CCCI que quer se tornar desperta e vive totalmente contra os princípios da desperticidade. Você poderia aprofundar isso e explicar mais claramente onde, de que modo, a gente pode se direcionar mais objetivamente à desperticidade, evitando os mataburros? Primeira coisa, como a pessoa quer ser desperta se ela pensa mal dos outros o tempo todo? Vocês veem alguma chance disso? Como a pessoa pode ser desperta se ela mantém o autoassédio dela e vamos dizer, deita e rola com aquilo, ela se sente bem com o autoassédio que ela mantém? Como é que ela vai ser desperta? E tem gente aí assim, vocês sabem disso. Então o problema todo tem que vir de dentro para fora. Se a pessoa começa a mudar esse posicionamento, essa tendência, esse interesse, essa essência, esse mega foco da história em matéria de emoção, a coisa começa a melhorar. Então, quer ser desperta? Primeira coisa, perdoa todo mundo. Se você tiver muita dificuldade de perdoar, usa a minha técnica. Todo mundo tem perdoado até o ano 3000. Então, veja, vem o Arlindo, pisa no meu pé, eu dou um sorriso para ele. Isso é a saída, tá certo? É um jeito, é o jeito. Então, vamos pensar bem a situação, como é que é. Agora, veja, o sorriso que eu dei para o Arlindo não é um sorriso de sarcasmo. Não, eu só sorri. E desculpei o Arlindo por ter deixado o meu pé debaixo dele. Entende? É o negócio. Então, veja, esse é que é o problema que a gente tem que começar a pensar, senão não vai. Eu liguei a abertura faz só alguns minutos, portanto, desculpe se isso já foi falado. Ele está com medo de dizer que é retardatário. Quais são os parâmetros para eu avaliar se estou no caminho certo na minha reciclagem? E como eu saber se realmente estou aprendendo a fazê-la?
Ora, aí tem que examinar primeiro os detalhes da sua reciclagem. Como é que você era antes e como é que você é hoje. E fazer o cotejo desses dois posicionamentos. E ver se houve mudança na segunda parte realmente. E tem gente, por exemplo, que às vezes ele fez a reciclagem, mas ele fez a reciclagem assim, 5%. Sendo que ele precisa fazer, às vezes, uma reciclagem de 50%. Então, primeira coisa é comparar o que é que tem. Faz aquilo como eu era assim, hoje eu fiquei assim. Agora, pretendo ficar desse outro jeito, terceira posição. Coloca uma listagem, faz aí uma enumerologia vertical desse material. Como é que é? Como é que você era emocionalmente antes? Como é que você é agora? Intelectualmente antes? Como é que você é agora? As preocupações e ocupações da sua vida antes e quais as ocupações que você tem hoje? Como é que era o seu ciclo de relações? A média da sua turma? Como é que é a média atual? Muita coisa disso mudou. Agora, a extensão, a profundidade, o alcance da eficácia dessa renovação, da reciclagem, tem que ver através desses dados. Né? Eu tenho que fazer o levantamento e ver. É por aí. Professor Valdo, aqui no ar. Aqui. Eu já ouvi o senhor dizer que em alguns processos de mudança, a pessoa ela não se dá conta assim, do processo de reciclagem. Quando ela acorda, assim, quando ela se dá conta, a mudança já aconteceu, houve uma mudança de patamar. Por que isso ocorre? E assim, na minha interpretação, isso não é o ideal, as pessoas, elas se acomodam com aquilo que ela faz e entram numa rotina. Aquela rotina pode ser até útil, mas às vezes ela é uma rotina estagnante. E ela às vezes já saiu daquilo e não sabe. Por exemplo, o caso da pessoa, por exemplo, que ela vem me perguntar, eu faço a TENEPS há muitos anos, quando é que eu vou saber se vai ter o FIEX? Eu falo para ela, você não precisa se preocupar, porque a sua vida vai mudar, querendo ou não. No caso, por exemplo, do FIEX, muda por causa do processo parapsíquico, a parte da multidimensionalidade. A pessoa vai ter muito contato com o processo extrafísico. Vocês não veem que quase todo dia eu trago aqui algum fenômeno que aconteceu só comigo, eu, o amparador, aquela coisa toda, igual esse, por exemplo, dessa madrugada, ou dessa noite passada, aí, 11 horas. Isso aí é comum dentro do processo. Agora, a pessoa, então, na vida, às vezes, ela, por exemplo, ela está praticando a TENEPS, ela não vê as novidades que já aconteceram com ela. Eu não estou falando que ela já tem um FIEX, não é isso. Mas que ela está a caminho, ela está evoluindo. Agora, vem uma pessoa para mim e ela fala assim, eu já estou fazendo TENEPS, agora vai completar 10 anos. Eu queria saber como é que eu estou dentro da situação. Essa pessoa deve saber mais do que eu. O que é que eu tenho para falar para ela? Ela conhece tudo, com 10 anos, como é que é isso? Essa pergunta é difícil da gente responder. E também, por que a pessoa fez a pergunta? Também é um caso para a gente pensar. Então, para que a pessoa possa acompanhar esse processo da mudança, aí vem aquela técnica do registro, da anotação. Ela está fazendo aquilo entrou no nível maquinal, depois de muito tempo. Ela não acompanha a renovação. Então, ela ficou dentro de uma rotina, pode ser até útil, mas, por exemplo, de 40%, sendo que ela podia chegar aos 80% de eficácia. Você entendeu a diferença? É isso que eu estou falando. Aí o problema é a pessoa ficar atenta. Agora, veja, hoje, com a internet e a informática, a teleinformática, isso ajuda demais. O laptop ajuda a gente por causa dos registros que a gente tem. É porque um outro aspecto também que a gente não pode confundir a condição do extrapolacionismo, daquele plus a mais que a pessoa tem, e a manutenção disso. Porque às vezes que a pessoa tem é o extrapolacionismo. Eu queria te lembrar uma coisa que faz mais ou menos 6 meses eu falei com a pessoa. A pessoa virou para mim e falou assim, me conta uma coisa, o que é que eu tenho que fazer mais? Eu que já estou fazendo a TENEPS há 3 anos. Aí qual foi a questão que eu perguntei para ele? Aquela nossa. Cadê o livro? Por que você não escreve um livro sobre o processo da interassistencialidade do seu modo, sua vivência da história? É uma saída. Vai te ajudar muito. Assim, eu nunca pensei nisso. Pois é. Você entende?
Agora, gente, os tenepsistas, por exemplo, vocês não acham que eles têm, Antônio, o tenepsista não tem uma desenvoltura muito acima da média para ele poder escrever alguma coisa sobre a vida dele? Para a tenepse, a coisa muda. O negócio é totalmente diferente, você não acha? De modo que tenepsista tem que ser autor. O verdadeiro tenepsista tem que ser autor. Como é que é? Como é que faz? Isso é igual aquele negócio do CP2. A turma da administração da CP2 tem que ser praticante da tenepse, é uma coisa óbvia. Não é isso? Agora veja, vocês já viram algum EPICOM que não fosse tenepsista? Tem que ser. Mas é, como é que fica? Como é que vai se defender? Tem que ser. A verdadeira defesa é ajuda. A verdadeira defesa é assistência. A verdadeira defesa é o socorro. A verdadeira defesa é o pronto-socorro, é a emergência. É isso. Pode falar. Queria voltar a esse assunto da Hannah Arendt. Agora, você tem evocado ela nesses dias. Eu estou lendo. Antes de dormir, eu li o livro 2 horas. É a biografia dela. É um livrão, 644 páginas. Esse livro... Fui dormir pensando na situação dela, aquelas situações terríveis. Eu vou te contar. No caso dela, eu acho que ela teve mais problemas, e os amigos dela, que eram intelectuais, tiveram mais problemas nos campos de concentrações mais suaves da França do que a turma de judeus que estava sofrendo, que não era intelectual, em Auschwitz. Por causa do processo intelectual. Um intelectual, ele vê muito o problema, a extensão da miséria, a profundidade daquela má intenção, a situação toda. Então eu comecei a comparar aquele Miklos, você está entendendo? A turma do Auschwitz, junto com as coisas que essa Ada está falando lá deles, lá em Paris, etc. Não é fácil. Problema intelectual, é sério. Uma pessoa autoconsciente, ela passa mais aperto no presídio. Vocês não acham? Uma pessoa inconsciente, qualquer catre é muito suntuoso. Não é isso? Já para o outro já não é assim. Por isso que eles falam que um dos maiores sofrimentos humanos é aquela pessoa que era da pompa, do requinte, da suntuosidade e que fica vivendo debaixo do viaduto. São das piores coisas que tem. Caiu do pináculo para subtrato, de pó de prato, né? Nessa jeito. Agora ela, hoje em dia, ela está bem hoje, o nível dela? Não, pelo que eu vi, ela está bem. Agora, eu não sei também o que a gente ajudou nisso, né? Eu já estou trabalhando com esse processo já faz mais de ano. Só agora que ela apareceu. Lembre-se da outra nossa amiga que a gente ajudou? Você sabe a outra? Não? Virginou. Verdade. Virginou. Agora, a Virgínia mudou mesmo, totalmente. Da água para o vinho. Agora, eu acho que a Hannah Arendt, ela não tinha tanto equilíbrio emocional com as coisas como tinha a Virgínia. Mas a Hannah tinha uma visão muito grande, era judia, né? Isso aí prejudicou demais a ela, criou muito problema para ela, o processo de ser judia, tudo quanto é tipo, pró e contra. É tanto que ela foi muito controvertida, né? Tinha judeu contra ela, tinha antissemita contra ela, tinha nazista contra ela, tinha comunista contra ela. O negócio não foi fácil. A outra, ela suicidou, mas ela tinha muito mais equilíbrio perante as coisas. De base inglesa, a Virginia Woolf. Se você for comparar,
muito mais. Agora, a Virgínia que precisava de coisa, porque ela devia de ter algumas coisas que a gente não entende bem, né? Deve ter causa muito séria atrás daquilo tudo. A gente não sabe o quê. Mas as duas já estão partindo para curso intensivo? Não? Não, eu não sei, né? Estão bem encaminhadas. Tem gente nossa olhando tudo isso. Agora, ela e a Ana, um dos que eu vi que estava me ajudando já faz alguns meses foi o nosso amigo grego lá. Ele estava trabalhando com esse povo. Espartano. E está bem claro, né? É uma coisa bem séria. Espartano. Mexer com nazista, não está bem claro? Raiz. Óbvio. A raiz. A raiz. A raiz de um e outro. Faz parte. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a Hannah Arendt, ela criou muita controvérsia em todas as coisas todas, porque ela, em matéria de comunicação, ela era muito mais aberta do que a outra, não pode comparar. É terrível. E outra coisa, ela teve com as maiores cabeças, né, esse povo todo. O Benjamin, ela teve, com calma, o Heidegger, o Jasper, Karl Jasper, que era assim dela. O próprio marido dela, esse marido, o Ginter, era um grande cara, uma cabeça desse jeito, um gênio. Então, como é que fica? Mas o outro que era apaixonado por ela também era uma cabeça, tudo gente de alta expressão intelectual. Agora, ó, o que eu vejo é o seguinte, os nazistas que eu vi na Argentina logo depois da guerra, era esse povo. O povo da cabeça grande, como eu chamava. Você está entendendo? Porque a minha experiência na Argentina, elas começaram em 1953. Eram 8 anos depois da guerra. Está entendendo? Por isso que é que eu leio também essas coisas, porque eu vi o negócio de algum modo. Você está entendendo o que quer dizer? Eu queria entender aquilo. Eu era um rapaz naquela ocasião. Em 1953, gente, eu tinha 21 anos. Entendeu? Foi a hora que eu tive contato com esse povo todo, no calmo e tal. Fiz viagem lá, era intérprete. Eu que estava fazendo a coisa toda. De vez em quando era um problema para traduzir aquele espanhol dos alemães, tudo broke espanhol, você está entendendo a situação precária. Eu fazendo uma força danada para traduzir lá para o povo, todo mundo querendo saber. E outra coisa, eram só rapazes, um monte de rapazes, sabe? Eram 16 ao todo. Entende? E os professores também, tudo homem, não tinha mulher nenhuma nessa história. É tanto que, quando apareceu uma moça lá na Argentina, todo mundo ficou de olho nela lá, a hora que apareceu cada rapaziada. Apareceu uma moça muito bonita, entende? No almoço, o primeiro almoço que eles deram quando a gente chegou a Buenos Aires, todo mundo ficou. Mas aí ela virou e falou assim, não, eu tenho mi amado. Tinhas Andrés. Aí chamou o André lá, apareceu aquele rapaz, todo garboso, cheio de vida. Era o namorado dela, aí todo mundo ficou quieto. Minha reciclagem mais intensa foi desencadeada pelo câncer. É aquilo que eu falei aí. Houve muita mudança física, muito recolhimento, principalmente durante a fase de recuperação. Porém, o que mais me abalou foi a alteração na memória, provavelmente consequência da quimioterapia, radioterapia e anestesia geral. Estive pelo menos 6 horas anestesiado. Gostaria que o senhor desse alguma sugestão com vistas a maior aproveitamento desse momento evolutivo e melhorar minha ressex e recinto. Olha, você já está no caminho certo. O que te ajuda, tem uma coisa que te ajuda muito. Você sempre foi intelectual, querendo ou não. Sua vida toda, de tudo que eu conheço, seus processos, por exemplo, de idioma, de linguagem, de produção, isso mostra que você é. Então, você vai recuperar isso tudo aí. Se você quer, você recupera. Memória, atenção, principalmente a concentração mental, que é o mais importante. Já passei por várias mudanças, inclusive de continente. Estou passando por momentos difíceis e não consigo manter a lucidez para fazer escolhas com discernimento. Pratico a TENEPS já há muito tempo e verifico que não existem grandes mudanças nela.
Tenho 57 anos e senti uma agitação profunda ao ouvir a tertúlia hoje. Sei que não existe resposta para o que devo fazer, mas precisava ter alguma luz sobre o meu processo. O que devo priorizar? Olha, seria bom, no caso, você fazer uma reciclagem maior, dar um pulo aqui no mês que vem para fazer. Quando é que vai ter aí os cursos da Cons? Pois é, no dia 4 de outubro, vê se você vem então, no mês de outubro aqui, prepara uma viagem e faz esse curso da Cursos, que vale a pena. Como é que chama o curso? Fala aí para ela. Agora no final, é o programa autoconscienciométrico que visa exatamente uma reciclagem ampla, vai mexer com toda a estrutura da personalidade, autoimagem, autoconceito, mudança de temperamento e depois preenchimento do conscienciograma. Dias aí não vai ter nada de Consciência Cobaia? Não, o problema é que esse curso ele vai acontecer em várias semanas, né? Teria que vir, mas a gente pode preparar alguma coisa sob demanda. Se ela puder comparecer nessas outras semanas, pode sim. Examina bem como é que é. Entre em contato com a gente que a gente prepara alguma coisa sob demanda também para quem vem de fora. É só entrar em contato com a Luimara Schmitz, conosco, eu não João. sei porquê, mas eu senti aqui desde o início que o conscienciograma, com o estudo deles, vai mudar você. Pode vir também como convidada, né, para assistir as turmas de Recim que nós temos que estão funcionando já agora, a partir de setembro, e assistindo, trabalhar com o conscienciograma com a gente. Fala tudo para ela aí. Qual é a data agora, João? Domingos, terças e terças-feiras. Está aberto para você. Você está na flor da idade, está só com 57 anos. Veja bem, eu estou com 77, tem 20 anos. 2 décadas na sua frente. Ela é de Foz, Valdo? É de Foz ou fora daqui? Não, não é de Foz, não. Pelo que eu sei, eu acho que não é, não. Se é daqui é mais fácil. Ela vai falar. Vem domingo ou terça-feira com a gente aqui, que a gente recebe você e a gente dá gratuidade para você começar o trabalho, tá bom? Tá vendo? Esse é o máximo. Aqui, o nome dela é Stella. Certo? Mas tem mais alguma pergunta aí, última aí, que ficou sobrando alguma coisa? Tudo bem? Ninguém com o microfone na mão? Todo mundo já aposentou o microfone? Tudo certo? Então, minha gente, o que eu quero ver agora é aqui no Projeciologia. Qual é a página? Você está querendo saber o que eu quero ver, né? Que eu quero ver uma coisa muito simples aqui, mas nesse livro, para ver se está igual ao outro, que é uma projeção, deixa eu ver onde é que tem. Projeção do adeus. Bolas, é a mesma, 187 a 189. Então quer dizer que isso não houve a mudança, porque eu marquei lá, queria saber se estava certo. É isso mesmo. Beleza. Já vi. Sabe por quê? Eu escrevi o processo da projeção do adeus ressomática. Que essa projeção que eu falo aí é dessomática. A outra eu não quis colocar aí, mas depois que foi depois que eu publiquei o livro, que os 16 apareceram. E aí eu lembro que o enumerador falou assim, olha, você agora tem que mudar, você escreveu. Esses anos todos eu deixei passar. Mas eu escrevi lá do lado e deixei. Mas agora eu fiz o verbete, eu vou trazer qualquer hora. Projeção do adeus ressomático. Essa eu ainda não dei para vocês, não. Deve ser amanhã, vocês vão receber. Está lá no cantinho. Vocês vão receber. Agora, isso aí para mim é importante. Que é uma coisa nova que não tem nem no Projeciologia, isso aí. Agora, por que eu não coloquei? Eu sabia da existência disso, mas eu não tinha tido a experiência. Eu gosto só de colocar aquilo que eu tive a experiência. A hora que vier 16, me entupiu a boca, né? Eu tinha que tomar atitude. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 17 votos online, 18 perguntas respondidas online, 9 perguntas presenciais, 20 assinaturas no livro de presença. Teremos 9 verbetes para votação. Auschwitz, balonismo, barriga de aluguel, basbaquice, consim trancada, elitismo cultural,
expressão intercambiável, interpretação seletiva, linguagem denotativa. Bom, pessoal, a gente quer aproveitar o tema da tertúlia de hoje e divulgar um novo programa de conscienciometria da Conscius. É um curso novo aqui no CAE, que começa dia 4 de outubro, e a gente vai estar trabalhando exatamente com esse foco que é da reciclagem existencial e intraconsciencial. Né? Então, a gente quer lembrar que com o conscienciograma, ele é um instrumento que nos ajuda a revisar os nossos conceitos pessoais, valores e princípios, senão fica tudo muito teórico. A gente recebe informação e acaba não reciclando. Então, são vários temas que nós vamos trabalhar, desde a desconstrução da autoimagem idealizada, que é o nosso mata-burro, né? E definição de temperamento, de atributos, de traços de autoexposição e feedback com o consciência cobaia, e também a autoenergometria. Tá certo? Depois temos o preenchimento do gráfico com o conscienciograma e todo um programa de depois passar um pente fino na nossa análise conscienciogramática para ver a coerência e incoerência da nossa autoconscienciometria. Então, quem quiser pode pegar a informação aqui no CAE, que as vagas são limitadas, são 2 turmas iniciando, então procura pela gente. Obrigada. Para amanhã teremos verbete Auschwitz. Ganhou com 18 votos. Obrigado, uma boa tarde e até amanhã. Uma 8 e a 20. Você sabe se pegar com essa?